Bom dia, pessoal. Mais um final de semana. Liz Kaminski. Bom dia, Liz. E aí? Quanto tempo, não? Hoje, Rose Pinheiro. Bom dia, querida. Hoje é domingo. E eu gosto muito de domingo. Então, como as coisas são para nós? Como foi a sua semana ou como você pretende iniciar a sua semana? Hoje eu quero... Marli Grando, bom dia, querida. Hoje é domingo e eu gosto muito de domingo. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é um dia de viver como se fosse não só o primeiro dia da semana, mas o nosso primeiro dia de vida, nosso primeiro dia de desafios, planos, entusiasmos. Quem somos nós? Estou super animada. É isso aí, Rose. Fico muito feliz. Então, estive aqui com vocês na primeira semana e o que dizer dessa primeira semana? O que vocês têm a me dizer da primeira semana? Como foi? Realmente conseguiram mudar algumas coisas na vida de vocês? Implantar novos hábitos ou até mesmo as primeiras intenções? Como foi para você? Como tem sido? Eu quero falar de uma coisa chamada foco, concentração. O que vem muito a calhar quando se trata do primeiro dia da semana. Vocês planejaram o dia de hoje? Sim ou não? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Já conversamos a respeito de meditação, de foco, de concentração, de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Hoje já passou uma semana. Hoje eu quero que você pense assim, ó. Presta atenção que isso aqui é muito simples, mas se você souber levar para a vida, pode fazer grandes mudanças. No que você tem depositado suas forças, no que você tem se concentrado, no que você tem vivido com todas as suas forças. Sabe? O primeiro dia da semana é um momento de muita felicidade, mas é um momento de uma reflexão. Sabe por quê? Porque eu quero que você tenha um ano memorável, um ano épico. Eu quero que você tenha uma reflexão única. Ana Mós, bom dia. Estou cada dia melhor, uma semana totalmente renovada. Isso aí. Ana Mós chegou agora
e estamos falando de nossas reflexões de como foi a primeira semana do ano. E quando nós pensamos em final de ano, aquele sentimento de angústia, de que planos ficaram para trás, de que situações das quais nós nos dispusemos a fazer alguma coisa, ficou planos, projetos, situações inacabadas. Aquela frustração de final de ano, eu não quero para você. Por isso eu te pergunto, qual a reflexão que você faz? Qual a reflexão que você tem da primeira semana do ano? O que você fez? O que você pensa? O que você acha que poderia melhorar? Ou o que você acha que poderia ser aprimorado? Cadê os seus projetos? Você escreveu a sua carta que eu pedi? E nesse mesmo intuito, quando eu quero algo, eu me concentro. Eu quero pegar essa xícara, eu me concentro, eu sei como eu vou pegar. E sei também se por dentro da alcinha, se por fora, se totalmente de maneira rústica, mas eu pego. Fato é que o que eu quero é o café que está lá dentro, mas eu preciso saber pegar para eu também não derramar. Já refletiu sobre isso? Isso aqui não é sobre café. Isso aqui é sobre sua vida. O que você quer é a essência, as bênçãos, seus projetos que estão lá dentro, mas você precisa ter sua vida na mão. Você precisa ter um manejo. Quando eu falo sobre café, isso não é sobre café. E se tratando de café, eu quero que você entenda uma coisa. Uma reflexão simples para falar do que eu trouxe hoje. Vocês já repararam o café? Além de gostar muito de café, eu observei. Observe o processo comigo. O café ele é plantado, ele germina no chão, a semente nasce de todo aquele processo. E aí ele dá um fruto. E aí esse fruto ele é colhido. Depois do fruto colhido, ele é escolhido. Depois do fruto escolhido, que a gente tira que nós tiramos aqueles grãozinhos, o que não presta, o que tem bichinho, são selecionados. Depois de escolhido, ele vai para o torrador ou para a torra. E ali, ele passa por um calor intenso. Fogo, brasa. E não é, nossa, tá queimando. Não. O calor continua até que se sinta o cheiro de café torrado. Até que se sinta o cheiro de que ele está pronto. E aí sim, tira ele do torrador, tira ele da torra. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. E aí sim, tira ele da torra e coloca ele para esfriar, porque quente demais também não serve. Quando ele esfria, o processo ainda não acabou. Ele vai para o moedor e ali ele é moído, ele vira pó. Depois desse pó, ele é colocado numa água fervendo. E depois dessa água fervendo, ele vai para o coador ou para o filtro. E daí coa. O pó fica no coador ou no filtro. E o que nós aproveitamos é a essência. Nós usamos a essência. E isso não é sobre café.
Isso é sobre sua vida. É sobre o teu corpo, teu relacionamento com o teu fabricante, com conhecimento, com ciência, com o que você tem feito da sua vida, com os frutos que você tem dado. E às vezes, eu e você, quando nós damos fruto ou achamos que, nossa, eu fiz tanta coisa por alguém, eu dei o meu melhor, eu dei meu coração, eu dei minha emoção, era o meu fruto. Mesmo assim, não é o suficiente para esse processo, comparado ao café. E saiba que quando você observa o café no torrador como teu fabricante, que chega perto de você e sente o cheiro do seu coração ou daquilo que você chama oração, é que ele vai saber se você está pronto. É quando as coisas estão no fogo. Mesmo assim, o processo não acabou. Somos moídos. Moídos em nossos egos, em nossas mágoas, em nossas raivas. Moídos em nossas aceitações. Porque para eu tirar o meu ego, algumas coisas eu não vou aceitar, vai me machucar. E só então, depois, passado por uma água fervendo, uma água quente, metaforicamente diz que o fabricante é fogo e fogo consumidor, e as águas do espírito que podem ser quentes. Já pararam para pensar nisso? Para só então o que for usado e fazer a diferença é a essência, o paladar, o cheiro do café. E eu falo isso para vocês porque minha mãe torra café. E eu fiquei olhando todos os dias. E hoje eu fui fazer o café. E aqui é a moda antiga. Ela tem cafeteira, mas ela não usa. E eu fui passar o café no coador ali, todo o processo. E aquilo eu fui refletindo de como é a nossa vida. Porque o café, ele é um fruto. Mas mesmo dando fruto, não está pronto. Ele precisa passar pelo processo da torra. O processo da moagem, como diz nas indústrias, e o processo do moedor. Maura Costa, bom dia. Então, quando nós somos moídos, ainda passamos por um processo para que tire de nós a nossa essência. E digo para você, isso não é sobre café, isso é sobre sua vida. E hoje é domingo, e eu gosto muito de domingo. Então eu trouxe para você um estudo que mostra como o cérebro se concentra, como ele encontra a concentração. Os neurônios do córtex pré-frontal precisam trabalhar juntos. Lembram que eu já falei aqui? Neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Eles precisam ter uma sincronia, uma harmonia, precisam falar a mesma língua e precisam também sincronizar isso, esse movimento de disparo, de trabalhar com os nossos pensamentos. Mayara Miller, bom dia, querida, seja bem-vinda. Então, quando esses disparos são sincronizados com os nossos pensamentos, conforme comentam os pesquisadores nesse novo artigo, manter o foco para muita gente, ou manter o foco na mente desligada de externo e focada na sua essência, manter a mente desligada do seu barulho interno, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa bastante difícil.
Mas como o cérebro encontra a concentração para resolver determinadas tarefas, Aline, determinados problemas, determinadas situações que eu preciso ter tomadas de decisões, são decisões que influenciam a minha vida de outros. Quem é profissional de saúde sabe que muitas vezes precisamos tomar decisões, porque é uma vida correndo risco de morte. O profissional de saúde precisa ter muito isso, principalmente no que diz respeito a quem trabalha, ter muito mais apurado, não que nenhum deles, mas muito mais apurado e imediato, tomada de decisões, quando se trabalha num pronto-socorro ou numa UTI. Então, não é uma tarefa fácil, mas o seu cérebro precisa encontrar essa harmonia, esse foco de tomada de decisão. Foi essa pergunta em mente que um grupo de pesquisadores deram origem a esse artigo publicado na revista Science Report. Conforme apontam esses pesquisadores, os neurônios do nosso córtex pré-frontal, além de trabalhar junto nessa sincronia e focar no nosso pensamento, existem pontos, depende da maneira como se encara. Muito importante nisso, que é a questão da variabilidade de atividades de neurônio, ou seja, um neurônio ele faz várias coisas, então ele é um neurônio com variabilidade. É como, vamos pensar de maneira bastante didática, como um neurônio fosse mãe, ou como um neurônio fosse mulher. Nada contra os homens, mas já é comprovado que cérebro de homem é diferente de mulher, e de mulher ele é multitarefa. E de mãe, então, criança no colo, mexe a panela, no telefone, conversando, gritando pro marido, que tá saindo do banho, que deixou a roupa passada em cima da onde, gritando para um filho no chão, não puxa o rabo do gato, menino. Seria isso. Variabilidade de tarefas. Então, é onde acontece que essa atividade diminui quando o cérebro se encontra durante uma atividade envolvendo memória. Ou seja, pense didaticamente o seu neurônio comparado a essa mãe que eu te dei exemplo, da variabilidade que ele tem. Porém, essa variabilidade de alcançar algo, Jocélia Ivanovich, bom dia. Porém, essa capacidade de alcançar, de pegar mais serviço, mais atividade, olhar mais crianças, ela diminui quando ela está concentrada, durante uma concentração naquilo que envolve resgate de memória, o seu hipocampo. Já esteve fazendo alguma tarefa, alguma coisa que alguém fala, qual que é o nome do remédio? Aí você parar e falar assim, puxa, o remédio está aqui na boca, espera. Você para de fazer suas atividades. Bem como quando você está dirigindo e você procura um endereço, você nem tem GPS, mas você baixa o volume do teu rádio, do teu som para você encontrar o número do endereço que você procura. Por que isso, Aline? Porque a sua audição, ela também mexe com a sua concentração. É quando você diminui o leque de coisas a você absorver para você prestar atenção ali. Então eu não quero ouvir isso porque eu estou focado em encontrar o número de endereço. Consegue entender isso? De maneira bastante simplista e trazendo para os nossos dias. Então, nesse estudo, a equipe mediu picos de neurônios, de atividade neuronal individual entre centenas de neurônios durante uma atividade relacionada à memória, já que se viu que a memória é o que diminui a capacidade de coletar tarefas, de aceitar serviço para o cérebro. Eles também analisaram o quanto essas atividades variaram, tiveram altos e baixos durante esse teste, de teste para teste.
o que envolve memória e o que não envolve memória. Então, à medida que esses cérebros foram participando dessas tarefas e isso foi avançando, as taxas de picos mostraram diferenças claríssimas, muito claras. Em cada tarefa descobriu-se que a variabilidade era maior antes do início das tarefas, ou seja, você tem milhões de possibilidades. Eu posso várias coisas, posso tomar o café, posso pegar o celular, eu posso mexer no mouse, eu posso fazer várias coisas antes da decisão. Mas quando eu decido tomar por atividade, pegar uma xícara, essa atividade então diminui a variabilidade, ou seja, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando essa variabilidade diminui, encontram então uma tarefa específica, que é a xícara, aquilo que eu escolhi. E isso impacta na questão de eventos relacionados a outros segmentos cognitivos, que também se acalmam, e com isso resulta num pico menor de neurônio. E esse pico, ele se torna mais ditado para essa tarefa em particular, ou seja, eu diminuí a minha atenção de probabilidade de escolhas. E agora, esses neurônios que estariam para escolher estão focados no que eu quero, no que eu escolhi. De acordo com esse estudo, a área do córtex pré-frontal, ainda em picos, representam informações de tarefas e mostram essa diminuição notável de variabilidade das áreas. Ou seja, eu digo para você que esse neurônio pode fazer 100 coisas. Quando ele se concentra e quando você decide fazer outras coisas, outra tarefa, ele não pode mais fazer 100 coisas. Ele diminui. Então, quando esse neurônio específico de córtex auditivo, sim que, bom dia, que se acende esse córtex quando nós, por exemplo, ouvimos alguém cantar. Na prática, os neurônios de áreas visuais motoras, eles são usados e isso diminui o nosso pico elétrico. Quando isso muda, diminui o pico, mas eu tenho uma boa notícia. Ele aumenta a conectividade. Ele aumenta a intimidade. Ele aumenta aquilo que nós chamamos de áreas chaves do nosso cérebro, como o córtex cingulado anterior, que é associado às nossas emoções. A rede de modo padrão, que remete às memórias ou imagem do futuro. Quando nós pensamos no nosso hipocampo traz memória, que traz as nossas emoções, que traz as nossas imaginações também do futuro. Ou seja, eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho prazer, me concentro em coisas que fazem sentido para o meu emocional. E pensando nisso, então, no que nós nos focamos, a minha pergunta para você nesse domingo, porque hoje é domingo e eu gosto muito de domingo, é o primeiro dia da semana, ainda rico em reflexões e sempre um cheirinho de família. E você? No que você tem se concentrado? Hoje eu falei de concentração, nós fizemos uma reflexão da história do café ali no início. Espero que isso faça sentido para você. Assista de novo.
Então, hoje é domingo, eu gosto de domingo. É isso aí, ó, tô feliz. Comecei a contagiar as pessoas. A Rose também passou, se não gostava, mas passou a manifestar, pelo menos pela escrita, de que ela gosta de domingo também. E vocês? Quem mais aí gosta de domingo? Hoje é domingo. Eu gosto muito de domingo. Então, no que nós temos nos concentrado? Na nossa essência? Como a história do café? Quem é você na história do café? Ou em que parte do processo você está? É uma reflexão e tanto. Mas o nosso cérebro, então, eu trouxe esse artigo para te mostrar que ele encontra, como ele encontra a concentração. Ele encontra a concentração naquilo que tem sentido afetivo, emocional para ele. Emoção é diferente de sentimento, são coisas distintas. Pense nisso. E como não pode faltar a mensagem do seu fabricante, eu quero deixar para você nesse rico domingo, cheio de oportunidades e o seu primeiro dia da semana, porque hoje é domingo. Colossenses 3, 23, 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Deixa eu desmistificar isso aqui para você. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Tudo que você for fazer na vida. Cida Martins, bom dia, querida. Feliz domingo, hoje é domingo. Então pense. Colossenses 3, 23, 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Ou seja, tudo que você for fazer, faz como se fosse ao Senhor. E não aos homens. E não às pessoas que talvez te ferem, te machucam. Fazei ao Senhor. E não aos homens, sabendo, ou seja, já tendo a certeza dentro de você, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Galardão é tido como se fosse um presente surpresa, algo grandioso que nós nunca imaginamos ter. O galardão, o presente gigante, o presente que você precisa e que não tem noção do quão grande, o tão magnífico que ele é. Você receberá por herança, porque a Cristo, o Senhor, você tem servido através dessa atitude. Quando você faz as coisas e no seu coração, por mais que seja para um ser humano, por mais que seja a uma pessoa, quando você faz de todo o seu coração, e eu estou fazendo para ti, Senhor, a recompensa, aí é onde eu falo para você, o seu reservatório de dopamina, a sua recompensa, ela é direcionada. Você não faz por recompensa imediata. Você faz porque você espera que o Senhor te devolva isso. E para você que talvez ainda não entendeu, eu quero falar de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em algumas traduções diz de amor, de fortaleza e de equilíbrio. Equilíbrio. Por que equilíbrio? Como nós estamos? Somos pessoas equilibradas
emocionalmente, espiritualmente, somos pessoas equilibradas com os nossos planos, com o nosso traçar de plano para o nosso ano, somos equilibrados ao ponto de não sermos mimados dopaminergicamente falando, eu quero agora, não, mas como dívida de cartão de crédito, por exemplo. Ah, mas divide em tantas vezes, mas você não vai ter como pagar. Não, mas eu quero agora. Amanhã eu vejo, eu quero agora. A recompensa é agora, de ter agora isso. Isso é um mimado dopaminérgico. Caso você não tenha entendido que nós possamos fazer as coisas de todo o coração, que sim, para o nosso próximo, mas com a intenção de que estamos fazendo para o fabricante, para o Deus vivo que tem dentro daquela pessoa, e não por aquela pessoa rica de defeitos, porque nós somos bons em olhar defeito e nós somos bons em olhar para as nossas dores, em cobrar o outro e você me ofendeu. Nós somos bons. E às vezes nós, sem a graça daquele que tanto nos amou, um copo pela metade. Nós somos bons em dizer que o copo está meio vazio e não meio cheio. E sabe, é tanta coisa grandiosa, é tanta coisa maravilhosa que nós temos ao nosso dispor. O que estamos fazendo com isso? Reflita. Hoje é domingo, hoje é o primeiro dia da semana e eu gosto muito de domingo. E caso você ainda não tenha discernimento, compreensão e deva estar aí atrás dessa tela falando, nossa, de onde ela tira essas coisas? Não faz sentido isso que ela diz, porque eu não consigo. Eu já estive no seu lugar. Digo para você que existe uma saída, sim, é um processo. E para que você entenda que tudo o que você for fazer, para você fazer de coração ao teu próximo, porque você vai receber o galardão da herança de Cristo, porque você tem servido a Ele. Aí a minha pergunta, você tem servido a Cristo? Eu não venho trazer religião aqui, nem religiosidade, porque a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos e pobres necessitados. Você tem feito isso de alguma maneira? Se você faz isso, você também tem uma religião, você também serve aquele que veio aqui morrer por mim e por você. Mas Aline, os caminhos são tantos que levam a Deus, ao fabricante. Eu vou dizer uma coisa para você. Pode ter inúmeras religiões. E existem mais de 5.000 religiões no mundo. Ao ponto de você ter autoconhecimento, de você se encontrar. Mas existe um único caminho. Essas religiões, elas vão te levar para o Cristo vivo. Se elas não levar, abra seus olhos. Porque Ele é o único caminho. Não foi a minha ou a sua religião ou a sua denominação que morreu por mim ou por você. Lembre-se disso. Então, quando nós sabemos que servimos a Ele, que nós estamos ali fazendo o nosso melhor, pode não ser o que Ele espera, mas Ele sabe que é o nosso melhor para o momento. Nós receberemos o galardão de herança, porque Ele não nos deu espírito de covardia, de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação, de equilíbrio. E caso você ainda não tenha entendido como eu vou fazer tudo isso, eu gostaria de deixar a cereja do bolo. Jeremias 32, 39, que diz assim: E lhes darei um
mesmo coração. O mesmo coração? Como que eu posso ter um coração que está batendo no seu peito? Calma. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Deixa eu desmistificar isso aqui. Quando nós inclinamos nossas vidas, nossos corações, nossas emoções, por mais que sejamos imperfeitos, nossas emoções, nossa racionalidade, nosso sentimento, nosso pensamento, a nossa expressividade. Olha, eu estou diante do trono da graça, fabricante. E agora? É isso que eu sou. É isso que eu tenho para hoje. Como é que eu faço para ser aquilo que o Senhor deixa no nosso manual de fabricação? Como ser? Eu já disse aqui para vocês, faça perguntas. Pede para o seu fabricante te contar. Me conta. O que você quer de mim? Eu estou aqui, igual aquela situação daquela senhora humilde numa passagem que todos iam levar uma oferta ao rei. E ela chega diante do trono, ela não tem nada, ela chega com um cesto vazio. E ela entra dentro desse cesto e diz: é o que eu tenho para te oferecer. A minha vida, o que eu posso fazer, os meus préstimos, minhas qualidades, aquilo que eu posso trabalhar, doar, mas é o que eu tenho. O que eu tenho de mais valioso, a minha vida. Estou aqui dentro desse cesto. Pergunte ao seu fabricante: o que você quer de mim? Me conta. Para o que eu nasci? Como eu vou ter? Que você mesmo diz que eu lhes darei um mesmo coração. Como eu vou ter um mesmo coração? É ter o mesmo objetivo, é ter o mesmo pensamento, é ter o mesmo foco, o mesmo alvo, o mesmo sentido, a mesma vontade de estarmos diante do trono da graça, adquirindo conhecimento, sabedoria, unção, entendimento, adquirindo um espírito tão bom ao ponto de não julgarmos as pessoas. Podemos nos entristecer, sim, porque somos humanos e às vezes nós esperamos situações diferentes, um colo, um agrado, um presente, sermos mimados. Nós esperamos, mas será que o que nós esperamos é aquilo que Ele tem para a nossa vida? Felicidade nada tem a ver com a ausência de lágrimas, de choro e de sofrimento. Saiba disso. E quando ele diz que lhes darei um mesmo coração, é o mesmo objetivo. Ninguém mais estará interessado em ferir o outro, porque o nosso foco é chegar diante do trono da graça e dizermos, dentro do mesmo cesto: estamos aqui. Conta para nós. Eu imagino agora nós, diante do trono da graça, um cesto bem grande, igual daqueles balões. E todos nós aqui, Ana Moss, Maura Costa, Liz Kaminski, Jocélia, Maiara Miller, Cida Martins, Rose Pinheiro, Marli Grando. Eu imagino todos nós dentro desse mesmo cesto.
e diante do trono da graça porque nós queremos as mesmas coisas. E sabe, às vezes dentro do mesmo cesto, pode ser que nós não nos sentimos ainda preparados ou que nos comparemos. Veja, a Rose Pinheiro entende de manual de fabricação de Bíblia há muito mais tempo. A Mayara Miller tem muito mais entendimento de eloquência e palavras, de ter uma boa dicção e usar palavras cultas, e por aí vai. Ana Moss entende de administrar o tempo, pessoas, e já imagina ela dentro de um cestinho. Você para lá, você para cá, organizando as coisas, administrando o ambiente. Maura está ali observando a questão de compras de valores, o que pode dar ou não prejuízo, calculando o risco se o cesto vai aguentar. Cada um dentro de suas peculiaridades, mas fato é que estamos dentro do mesmo cesto. E não adianta eu estar dentro do mesmo cesto e não ter um mesmo coração. Um coração de não olhar para vocês e não ter compaixão e não ter fraternidade. De olhar para vocês e estamos aqui. Conseguimos. Bruna Vieira, bom dia, querida. Seja bem-vindo. Sabe, é hora de nós perguntarmos, todas nós aqui, o que o seu fabricante, o que ele quer? Conta pra gente o que cada um aqui, dessas 8, 9 pessoas, o que cada um de nós temos que exercer, enquanto aquilo que eu acabei de citar de maneira bastante descontraída aqui, o que cada um estaria fazendo dentro desse cesto, como nós podemos nos dispormos ao bem comum, nos dispormos a olhar para essas pessoas que estão dentro do mesmo cesto conosco. Quem somos nós? A vida não é movida a raiva, mágoa, desespero. A vida ela é movida em termos o mesmo coração, um só caminho, que é o cesto, através de Cristo, que morreu por nós. Para que tenham e temam, para que ter temor é ter respeito, reverência, para que tenhamos, para que me temam, para que tenhamos temor, para que tenhamos respeito todos os dias para o nosso bem e o bem de seus filhos e depois deles. Nossa, Aline, você está dizendo que a gente tem que ter medo? Não, é respeito. Eu duvido você aí, quando se encontra com o seu chefe, com a sua mãe ou com a sua esposa, você vai conversar igual você conversa com colegas. Você chega na casa da sua mãe e fala: "E aí, véia? Tá de boa?" Ou você chega para sua esposa e fala: "E aí, cara? Você tá legal?" Você faz isso? Esse é o mínimo do respeito. É um app de música que você pode usar como um Google Assistente. Isso, meu Deus do céu. Isso é o mínimo de respeito. Olha lá, estou pensando nas minhas crianças. A Rose Pinheiro, para quem não sabe, tem um projeto de tirar crianças de situações de risco e vulnerabilidade e também ensinar suas mães a um projeto aí de artesanato, uma profissão, e tirar essas crianças em situações de risco. Depois eu vou postar ali o perfil dela para que vocês acompanhem também. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso.
Qual é o bem comum? Estamos dentro de um mesmo cesto? O nosso... Marcela Galo, bom dia, querida. O nosso propósito de vida nada tem a ver com o nosso umbigo conosco. Por isso, hoje é domingo. E no que você tem se concentrado? Hoje é domingo, hoje é dia de reflexões, hoje é dia de como neurônios disparam juntos, permanecem juntos, nós também podemos ter planos juntos. Quais os nossos planos? Quem nós somos? Que planos nós temos? Qual é o bem comum? Pense nisso, porque se você está aqui comigo, algo em comum nós temos. Além de ser o nosso fabricante e a sede que nós temos dele, de conhecimento, de compreender como a ciência associa coisas que o fabricante prova a sua existência, o que nós vamos fazer com isso? Sabe? Eu não quero que pessoas cheguem a dizer a nós que uma força do além, que isso, que aquilo, que falou, que... Não. Eu acredito sim que o fabricante se manifeste a nós, mas não de uma maneira sem conhecimento, não de uma maneira ao ponto de sermos enganados, porque se nós não temos conhecimento, simplesmente vão dizer para nós tal coisa, porque não sabemos, não lemos, não discutimos, somos obrigados a acreditar. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, qual é o nosso propósito aqui? O que nós temos em comum? Pense nisso. Hoje é domingo, hoje é dia de família e mesmo sendo domingo, não chute o balde da sua dieta, não faça cocô na sua dieta, hein? Teu corpo não sabe que hoje é domingo. Continue tomando pelo menos 2 litros de água por dia. Continue tirando o açúcar da sua vida e você vai ver o bem que isso te faz. Continue descascando mais alimentos e desembrulhando menos, coma comida de verdade, pare com industrializados. Isso realmente causa um dano ao longo prazo. Faça pelo menos 30 minutos de atividade física. Ah, Eline, mas hoje é domingo. Pois é, brinca de correr em volta da mesa aí com teu marido, com teu neto, com teu filho, com tua esposa, sabe? Vão caminhar. Hoje, por ser domingo, é dia que não temos preocupação com horário, com escritório. Vai caminhar. Caminhar num parque, na rua. Vai caminhar com teu cachorro, com gato, com papagaio, com periquito. Não sei, vai caminhar. 4 litros de água é o mínimo que o meu corpo aceita por dia. Eita, 4 litros tá ótimo, Marcela. Parabéns. Firme no desafio. Olha aí, ó. Tem alguém já tomando 4 litros de água. Mas também, né, Marcela, a região também é quente, né? A gente precisa de tomar bastante água. Então, meu maior desafio hoje é que você seja a sua melhor versão. É que você encontre o equilíbrio de ter um só coração com ele. Caso alguém tenha chego por agora, eu aconselho que você assista ao início da live. Tem uma reflexão lá, a reflexão do café. E hoje é domingo. Eu quero desejar a você, verdade, região muito quente, muito trabalho. É isso aí, Marcela. Então eu gostaria de desejar a você um maravilhoso, um excepcional domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Dizer para você que você seja a sua melhor versão. E não queira amor dos outros, não queira mimo dos outros, não queira um mundo melhor. Seja o amor, o melhor amor. Seja o colo. Seja o mundo que você gostaria que as pessoas encontrassem. Essa mensagem aqui, ela é só para hoje.
Amanhã é outro dia. Amanhã é outra mensagem. Mas hoje, por ser domingo, e eu gosto muito de domingo, é um dia que as energias... Não sei, gente, não sei explicar. Eu gosto muito de domingo. Seja a sua melhor versão hoje. Reflita nessa mensagem. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E lembrando que ontem eu fui pedida, tem uma senhorinha assistindo as lives e ela não enxerga direito. E eu retomei as atualizações do canal do YouTube. Por favor, ajude a divulgar, porque eu não sabia aproveitar o canal e hoje eu vejo que pessoas preferem lá também, tá? Beijo pra vocês, pessoal, um excepcional domingo e até amanhã.